Olá a todos. Vamos hoje terminar a carta número 6, para o próximo vídeo, iniciar a carta de Cristo número 7. É o vídeo da série 66 e o vídeo de continuidade é o 716. Para procura o título, nome do meu canal, o título e o número. Uma balinha para ver se eu não tosso. Bom, tá faltando o quê? O Cristo, né? A identificação do vídeo. Bonito, né? Na minha opinião, ele deveria ficar, a luz deveria ficar quietinha. E assim, clarinho, né? Então, vamos relaxar. Hoje é domingo, setembro de 2024, dia 15, meio do mês. Vamos lembrar que nós não sabemos se vai ser nesta atual reencarnação para os idosos, ou se vai ser para os mais novos, ou ainda para uma próxima remessa de outros seres que virão para a Terra, para ver se endireitam, né? Mais devedores. Em que a espiritualidade já afirmou diversas vezes em canais mais sérios, né, que nós temos aí da espiritualidade, e extraterrestres vêm informar também que iremos ter uma catástrofe. Como será? Nós temos aquela versão em que haverá o evento solar que dizimirá, como é que se diz? Dizimar, né? Todas as vidas e tudo que tiver as construções, é como se fosse uma bomba nuclear, né? Vai dizimar tudo. E que o Hercóbules, mais uma vez eu vou explicar. Nibiru é um planeta ou uma nave-planeta que não tem nada a ver disso com Hercóbulos. Hercóbulos é um planeta chupão, um planeta que é redondo, um planeta que é redondo e que ao redor dele bom, eu não vou fazer tudo, né? Porque não há necessidade. Vou botar aqui, Hercóbules.
Hercóbulos. É um planeta redondo no qual tem... Eu tenho até uma bola aqui que a gente pode... uns orifícios, né? Como se fosse um cano, né? Em que ele, quando acontecer o evento solar, ele vai chupar os espíritos que desencarnaram. Os espíritos desencarnados ruins, maus, devedores, não. Os que faleceram e são da luz, que serão levados para alguns para o lugar de origem e outros adormecidos para depois retornar na quinta dimensão aqui na Terra. O Hercóbulos é mais ou menos isso aqui, ó. Tem essas coisinhas ao redor. É um planeta imenso, de primeira dimensão, né? Um planeta primitivo, enorme, e que está sendo atraído pela densidade desta dimensão. Ele está sendo atraído para cá, principalmente agora que nós temos 2 guerras e mais o problema aqui na América do Sul, do tal do Maduro que não cai do galho. Está maduro, mas não cai. Então gera, né? Gera uma energia negativa, porque as pessoas estão... Uns querem que o Maduro fique na árvore, os outros não querem que o Maduro caia da árvore, e ficamos nessa, né? E também, dentro dos países, os diversos crimes, roubos, assaltos, drogas e mais viciados, e venda de drogas, isso tudo. Esse conjunto, né, de coisas negativas está formando uma egrégora muito grande. O que é egrégora? Egrégora é o somatório de pensamentos iguais, de energias iguais. Vamos lá. Mil pessoas são a favor da guerra. Então, esses pensamentos estão aqui no ar. 1000 pessoas. Começou com uma, vem a outra, se junta a esse pensamento, vem a outra do mesmo país, se junta, vem a outra de um outro país, se junta, vem a outra de um outro país, se junta, com o mesmo pensamento, e forma uma egrégora. Quando deveria esta egrégora ser formada de pensamentos positivos, mas não é. Então, esta negatividade que está no ar está fazendo com que o Hercóbulos, este planeta chupão, se aproxime mais rapidamente. Ele está se aproximando, ele já saiu de atrás do Sol. Ele estava atrás do Sol alguns anos atrás. Mais ou menos, deixa eu pensar aqui. 8 a 10 anos atrás ele estava atrás do Sol, né? Ninguém via. Ele estava atrás do Sol. Agora ele já saiu e já está aqui. Então tem pessoas que dizem: vimos 2 sóis, o vermelho, ele é o planeta vermelho, está aqui. Já apareceu em vários lugares, né? Inclusive aqui no Brasil também já apareceu. O Sol não é vermelho. Se o Sol aparecer vermelho, é ele que está refletindo, porque o Sol não é vermelho. O Sol é um branco quase prateado e que pulsa, né?
O Sol faz isso. Tchum. Parece até que o Sol faz esse movimento assim que a gente faz com o corpo, assim, ó. Ele faz isso. É impressionante. Eu tinha 30 e poucos, ou quase 40, ou 40 e poucos, 41, 42, mais ou menos por aí. Foi que eu tive a oportunidade de ver o Sol, né? De olhar o Sol, matei meu desejo de criança. Eu sempre, desde criança, eu quis ver o Sol. A gente morava num andar mais alto e não tinha esses prédios, então eu via o nascer do Sol e via o pôr do Sol, coisa que não difícil ver hoje em dia. E eu me lembro, eu ia lá para a varanda. Eu ficava assim, criança, que eu era muito baixinha, ainda sou baixa, né? Mas querendo ver o Sol nascendo. Depois, quando era 6 da tarde, eu corria para a área dos fundos para olhar pela janela para ver o Sol se pondo, indo embora. Porque afinal não é o Sol que vem e que vai, é a Terra. É a Terra que vai fazendo o movimento de translação. Vou botar para tirar um pouco essa luz. Ela atrapalha, né? Porque ela faz esse movimento assim, ó. Ela gira assim, ao mesmo tempo que ela gira, ela faz isso. Este é o movimento de translação. Muita gente vai dizer assim, que coisa para o primário. Mas tem gente que não sabe ainda disso. Tem gente que não sabe. Gente que aprendeu no primário não lembra. E nem, às vezes, não associa o movimento à palavra. Então é bom a gente explicar, né? Movimento de translação é quando ela vai virando. É esse movimento que vai virando de translação que dá a sensação que o Sol está indo embora e está chegando. A outra girando, ela gira numa velocidade muito alta que não dá nem para perceber que o Sol está aqui, o Sol está ali, não. Não dá. Porque se eu giro assim, não dá para perceber nada, né? Certo? Bom, o que mais? Então, eu estava falando, então, está previsto essa catástrofe, que uma versão é essa, e nós estamos com 2 guerras, que poderá, ou outra guerra que surja, que poderá ocasionar, nós temos aí a Coreia, né, também, que poderá ocasionar uma 3ª guerra mundial, onde vai haver bombas nucleares e que poderá dizimar, talvez não totalmente, mas grande parte, talvez metade do planeta, porque a bomba nuclear ela vai se espalhando. Eles jogam no lugar, foi como aconteceu lá no Japão. É jogada a bomba. Jogou. E ela vai se espalhando. Ela espalha para tudo que é lado. Ela espalha para a esquerda, para a direita, para atrás e para trás e para a frente. Ela vai se espalhando, dependendo do país onde for jogada, ela alcançará os que estão mais próximos, mas com o decorrer do vento e da própria natureza da bomba, da própria natureza dela, ela vai espalhando para outros países que a catástrofe poderá ser menos cruel, vamos dizer assim, o sofrimento das pessoas menos cruel. É bom que as pessoas vá tomando um chazinho preto que tem cobre, que é contra a irradiação, né? E procura aí na internet, tem outras coisas aí. E uma coisa dessas, as pessoas não devem ficar desesperadas. Mantenham a calma, porque a gente não pode fazer nada.
Se você fica nervoso ou nervosa, vai gritar, vai não sei o quê, que viu aquele clarão ali ao longe e ficou apavorada, não adianta nada. É aguardar os acontecimentos. Poderá vir, havendo sobreviventes, naturalmente vai ter fome, falta de água, e as pessoas vão ter que se virar, pensar. Falta de água, mas tem certos lugares que poderão cavar para encontrar água. Já sabe que água tem que ferver. Achando água no subsolo, 1 metro, 1,5 metros, a gente já encontra água no solo, em alguns lugares. Aí vai ter que ferver a água e cadê o fósforo? Mas esfregando uma coisa na outra, de tanto triturar, vai ter que ter paciência, vamos. Aí as pessoas vão voltar a ser primitivas novamente, porque não tem as coisas adequadas para fazer, mas tem, né? Inteligência para resolver os problemas. Existem cactos que têm água, um legume, eu não sei se é um legume, né? O pepino, né? Ele tem muita água, a pera tem muita água, enquanto se encontrar. Água de coco, se encontrar, né? Lógico que vai ter lugares que o sofrimento vai ser terrível, né? Mas a espiritualidade costuma dizer: todos estão no lugar que devem estar. Eu, quando criança, morei aqui, onde estou morando, e devido à dificuldade financeira, tive que voltar a morar aqui no bairro. Estranho, né? Aí eu pergunto, será que eu tive que vir para aqui porque eu tinha que estar aqui? Porque coisas ruins às vezes acontecem, vamos dizer, para, entre aspas, obrigar a pessoa a seguir o caminho que deve seguir. A espiritualidade usa disso. O Pai, Mãe, Criador primordial, que é o Deus, usa isso. Às vezes, pessoas têm certos acidentes, até graves, para evitar um outro maior. Então, por isso que dizem que nós devemos agradecer. Não tenho este hábito, mas eu estou passando o que a espiritualidade diz. Não tenho este hábito de agradecer, mas dizem que as pessoas devem agradecer até o mal que acontece com elas. Porque às vezes esse mal é justamente para evitar outros males. Ou é para encaminhar essa pessoa no que ela tem que fazer, seguir a programação. Se a programação da pessoa for para morar num certo lugar, vai acontecer milhões de coisas até que ela vá morar onde tem que morar. Então, isso é importante agora, porque eles dizem que cada um vai estar no lugar que deve estar. Então, pessoas que se mudaram para certos lugares e já morreram antes do tempo que eram jovens, porque tinham que ir para lá e acontecer isso. Porque teriam que desencarnar mais rápido. Entendem? Já eu quero chegar a isso, né? Foi dito a um certo canal, isso já foi dito ano passado, a espiritualidade diz que na Europa vai ter um grande tremor de terra, né? Acho que é quando as placas tectônicas chegam lá a um certo momento. Então, todos aqueles países da Europa vão sofrer, principalmente aquele que está na beira no começo ali do mar, né? Na beira do mar, que é Portugal, né?
Em Portugal ele é banhado. Portugal é assim, comprido, né? Ele é assim comprido. Aqui é a Espanha, que é maior, depois França. Então, ele é banhado aqui pelo mar e aqui pelo mar. Então, possivelmente, eles dizem que vai quase desaparecer. Possivelmente só vai se salvar essa região aqui, encostada à Espanha, mas aqui também tem mar, então é só muito pouco, né? Toda essa região. O tal tremor de terra diz que vai ser destruído, até aquelas obras de arte antiga, daqueles monumentos, aqueles palácios, né? Os conventos, tudo aquilo vai por água abaixo, né? vai desmoronar. Possivelmente vai ter um tsunami por causa disso, e o mar vai avançar aqui e aqui. Então, vai salvar alguma coisa. Então, vai ser as partes mais altas do país que vão, talvez fiquem a salvo, que também o tremor de terra pode também fazer com que aquelas casas lá daqueles altos, das serras, né, possam até desmoronar, não sei, né? O que eles disseram é que essa região aqui, ela vai sobrar pouco daqui. Então, muita gente daqui do Brasil está indo para Portugal, né? Então, cada um tem que estar no lugar onde está. Acho que eu estou me fazendo entender, né? Então, muitos estão indo para a Europa, lá da África, a gente não sabe por quê, se é verdade por causa dos problemas que eles têm da fome, outros da guerra, ou se já é a espiritualidade que está comandando para eles ir para lá por algum motivo, que nem é esse. Então a gente não sabe nada, a gente não sabe, as pessoas pensam, principalmente essas pessoas que acham que tem poder, que vão lá fazer a macumba e tem poder, que eu sempre consigo o que eu quero, porque eu não sei o que, acham que sabem tudo, né? Não sabem porcaria nenhuma, ninguém sabe nada. Mesmo os que vêm nos informar, eles vêm nos informar, vai acontecer isso, aquilo, e de repente os planos da espiritualidade mudam. E o que eu estou sabendo, pelas novas informações, é que todos nós somos comandados por outros, que eles falam, somos comandados por Deus. Conforme cada um de nós tem uma programação. Eles falam que somos comandados por Deus. Mas nós aqui, nesta terceira dimensão, somos comandados pelos extraterrestres da não-luz. E fora da Terra, nós somos comandados os seres da luz, vamos dizer assim. E mesmo aqui, os que estão do lado da luz, somos comandados com intuições, com tipo hipnose, não é bem uma hipnose, mas é o tipo hipnose, pelos seres da luz extraterrestres. Também. Não é só o Criador, porque nós também não temos assim tanta capacidade de estarmos unidos a Ele. A gente faz o possível, os que seguem a luz fazemos o possível para estar unidos, né? Pensamos nele, meditamos nele, rezamos, etc. Mas é muito difícil, né? Muito difícil a gente ouvir a voz de Deus, muito difícil. Porque os extraterrestres da luz, que também nos ajudam, nos intuem, eles dizem que fazem a vontade do Deus.
do Pai, Mãe, Criador primordial. Né? E os seres da luz que nos comandam aqui na terceira dimensão podem dizer a mesma coisa, mas é uma mentira. Eles fazem o que eles querem fazer, porque eles não querem perder o poder de dominar o povo, o poder de dominar as pessoas. Isso é deles, é da índole deles. Não querem perder o comando. E por isso que a gente fala no tal governo oculto. Um governo oculto que manda na maioria dos políticos, dos presidentes dos países. Quem vocês acham que o Maduro está obedecendo? Quem vocês acham que o Putin está obedecendo? Quem vocês acham que eu nunca guardo o nome desse judeu filho da mãe lá, do homem da guerra, do ministro lá do Israel que comanda a guerra? Quem vocês acham que ele comanda? É? Que ele está obedecendo ao comando de quem? O judeu lá. Aos extraterrestres da luz. Vamos ser realistas, vamos ver a verdade, né? Muita gente não deve estar gostando nada aí dos meus vídeos, porque a verdade é para ser dita, gente. Então, os pleiadianos, alguns anos atrás, vieram informar a Bárbara Marciniak, né? E ela canalizou os livros deles. Primeiro ela canalizou o que eles diziam, depois, então, é que ela fez os livros, com a ajuda, parece que de uma irmã, né? Que ela ficou atrapalhada, né? Para fazer. Foi Deus que deu as informações, foi Deus que disse, desenvolvam o amor incondicional, foram os extraterrestres, da luz. Só que os da luz, eles são muito, vamos dizer, eles são inteligentes, né? Os da luz também são inteligentes e enganam as pessoas. Às vezes estão se fazendo até passar de algum ser da luz e não ser. Eles fazem muito isso. Mas, como toda a espiritualidade fala, e alguns extraterrestres também, dizem que esses extraterrestres da luz e os magos negros só fazem essas coisas para as pessoas que estão com pensamento e ações em sintonia com eles. Por exemplo, uma pessoa que seja muito invejosa, fofoqueira, irritadiça, reclama da vida, tão ignorante, tão primitiva que não aceita certas coisas, embora sejam coisas boas que estão lhe ensinando, e não aceita. Se não aceita, se não acredita no umbral, não acredita nisso, não acredita naquilo, pronto. Magos negros dizem, essa é nossa. Vamos lá, vamos persuadir ela, vamos mostrar em imagem, nos sonhos, lugares belíssimos e tal, mas vamos para ela vir para o nosso lado, né? É assim. Pessoas que debocham dos outros, humilham os outros, todas elas estão do lado das trevas. Cérebros répteis. Se a pessoa descobre que é um ser reptiliano e sabe que adora ver filmes de matar, esfolar, mas ela vibra quando vê aqueles filmes, não para conhecimento, mas vibra. Aí acaba o filme, outra está renovada. E se ela descobre que é uma reptiliana, se é uma pessoa inteligente, sabendo o outro lado bom da vida, ela faz esforço para fazer a auto-reforma íntima, para não ser mais assim. É só querer, é só mudar o pensamento. Mude seus pensamentos.
Eu falo com um monte de pessoas, e no último centro que eu trabalhei, que eu já fiquei meio cismada, agora eu entendo, né? Eu entendo o porquê, que eu não sabia. Eu olhava para a maioria dos médios e via aqueles 2 pontos nos olhos. Vou fazer um olho grande aqui. Olho grande, se costuma dizer que nós temos a bolinha redonda, né? Eu sempre pensei, eu vejo nas antigas pinturas dos artistas plásticos, uma bolinha no olho, algumas coisas que eu até pintei também coloquei lá. No entanto, já faz há muitos anos atrás, eu ficava assim, eu digo, mas a pessoa tem 2 pontos nos olhos, e quando a pessoa vira assim um pouco, aí você vê. Isto não é redondo. Assim, ó. E aqui tem um ponto de luz, e aqui tem outro ponto de luz. Aí, tempo passando, com os estudos e tal, que eu raciocinei. Então são reptilianos, porque o reptiliano tem a menina do olho assim, ó. É igual o gato, né? Mas tem gatos que tem o redondo, depende do gato. Então uma pessoa descobre, vai lá no espelho e de repente tem que ter muita luz, assim, de repente ela olha assim e diz, meu Deus, eu sou reptiliano, eu tenho gene reptiliano, mas eu estou assim, fisicamente, mas... Aí você começa a observar as tuas atitudes e os teus pensamentos e descobrir que não é flor que se cheira, né? Que é meio ruim, trate de fazer a autorreforma. É isso que a espiritualidade não fala abertamente, esse detalhe que eu estou falando. Mas ela fala, faça a reforma íntima, substitua o mal pelo bem. Então, neste centro espírita, aí eu já comecei a reparar mais nos olhos das pessoas e comecei a ver na rua casualmente, falando numa fila, casando com uma pessoa conhecida, conversando com uma pessoa conhecida, conversando com uma pessoa casualmente na rua, numa fila. Mas tem que estar bem claro, tá? Quando está assim meio escuro não dá para ver não. E eu ficava muito surpresa. Eu digo, caramba, mas quase todo mundo aqui é reptiliano. No centro espírita, médiuns. Eu aí já fiquei de pé atrás. Que é isso, eu estou aqui, agora eu não trabalho mais, eu venho aqui receber passes, eu estou recebendo passe de gene, que tem gene reptiliano, já fiquei. Mas, quando veio as informações mais atualizadas, com o médium Pedro Augusto, aí eu entendi. Porque são médios devedores, são seres devedores que vieram como médios, a espiritualidade os colocou como médios, para ver se evoluem, para ver se... E aí eu entendi por que eu saía de um centro, saía de outro, porque eu via certos comportamentos dos médios, eu não aceitava isso, e quando saía do centro, voltava para o outro, saía... Porque eu ainda não sabia disso, eu errei, realmente eu errei, porque se eu soubesse disso anteriormente, então eu entenderia e continuaria lá trabalhando, no mesmo centro, lá tá, tudo bem. Inclusive, teve em 2 centros que implicaram comigo. Aí eu teria entendido por que estava implicando comigo, porque aquela pessoa, eu olharia nos olhos dela e veria. Agora é claro que a gente não vai falar, né? Porque os médios não vão nem entender, nem sabem que existe, a maioria não sabe que existe reptilianos, eles não estudam, eles não querem saber sobre extraterrestres, então eles não querem saber, não sabem. Gente, então, é isso. Vocês têm que mudar. Vocês têm que mudar. Agora, o interessante é que eu, por exemplo, depois de tantos anos, é que eu reparei que
minha falecida irmã, que ela não gostava de mim. Eu procurava, tal, ela não me suportava. E ela tinha 3 pontos de luz dentro do olho, dentro da menina do olho, que era redonda. Ela, pelo menos, eu não notei nada que fosse, era assim. Eu já vi várias pessoas com esses 3 pontos de olhos. Já vi uma pessoa que não era redonda, era quadrada, e não lembro onde era o ponto de luz. Esses pontos que eu estou falando é de luz, hein, gente? Um ponto do lado, um ponto do lado é de luz, né? Refletido, né? Reflete, né? Vocês veem nas fotografias como reflete. Nos políticos, se vocês repararem nas fotos dos políticos, a maioria tem esses 2 pontos, um do lado e outro do outro. Existe olhos que eu já vi com vários pontos dentro do olho. É como se tivesse uma constelação dentro dos olhos. É impressionante. Tem outros olhos que o ponto de luz é aqui, não é aqui. Então, a conclusão que eu chego é que, conforme a posição desses pontos de luz nos olhos, deve ser referente ao planeta ao que a pessoa pertence, ou tem o gene daquele extraterrestre, que nós somos híbridos, nós somos uma mistura também, então pode ser isso, né? Por que que tem diferença? Mas tem. Procurem olhar para ver. Quem tem curiosidade, isso aí é mais curiosidade, porque isso não acrescenta evolução nenhuma dentro de nós, não tem evolução nenhuma. É só uma curiosidade, né? Bom, agora a gente vai, então, relaxar. Vamos relaxando, que eu vou hoje terminar a 6ª carta. Relaxando, relaxando, relaxando. Visualizando um caminho cheio de flores de um lado. Uma estrada, é como se fosse uma estrada, repleta de flores até lá ao final, de um lado, do outro. E lá no fundo, vários cristais. Ametista, cristal de quartzo, cristais verdes, vermelhos, amarelos, azuis, todas as cores e outras que não existem na Terra. Dourado, cristais dourados, prateados, cor de tijolo, negros, ametista, né? Turmalina, aliás, turmalina, negro. Cristais laranja, que existe. Eu tenho um ali, pequenininho. Verdes escuros, verde claro. Só tem energia neste caminho. A energia e a harmonização das flores e a energia dos cristais vindo até nós. E nós caminhando, caminhando, recebendo isso tudo. E de repente, na frente daqueles cristais, aparece um formato em luz. Um formato como se fosse um ser humano, mais ou menos. É a luz do Cristo, que não tem mais corpo humano, é uma luz. E uma luz clarinha, suave, quase um azulado clarinho, e ele está ali, irradiando a luz para cada um de nós. Recebendo a energia do Cristo.
E ele se mostra, a energia dele se mostra alegre, feliz. Que assim seja, assim é, e agradecemos ao Cristo e a ajuda que Ele nos vai dar para que nós continuemos entendendo, aprendendo as cartas que Ele informou à canalizadora, a médium. Que assim seja, assim é. Pronto. Então vamos lá. Pegar o óculos. A balinha para a garganta já derreteu, então já posso falar bem. Então vamos lá. Lembre-se, a sua consciência é o tecido com o qual você elabora a sua vida. Este tecido de consciência é a base de cada resposta sua para cada coisa que ocorre em sua vida mental, emocional, física. Sua consciência é sua realidade. Esta afirmação pode expressar-se de duas maneiras. Ambas são a verdade de sua existência. Sua consciência cria a sua realidade, sem distinção de quais sejam os feitos de sua vida terrena. Quando as pessoas acreditavam que a Terra era plana, tinham medo de aventurar-se demasiado longe nos oceanos, pois temiam que o barco caísse pelas bordas. As pessoas que acreditavam em uma Terra plana viviam segundo essa crença. Quando Galileu disse que a Terra era redonda, foi considerado um herege, porém sua percepção da circularidade da Terra permitiu que os marinheiros adquirissem uma nova visão do mundo e empreendessem viagens para descobrir o que havia do outro lado do oceano. Foi necessária uma mudança de suas crenças para tornar isso possível. Tanto que quando se faz uma viagem de navio, no oceano, em pleno oceano, não é no mar da praia que a gente olha, mas no oceano mesmo, naquele azul lindíssimo. A gente, quando olha assim para o horizonte, a gente vê, nas águas, a gente vê as águas assim, ó. O barco está aqui. Isso no oceano. Quando a gente olha assim, lá ao longe, a gente vê isso. Então, a gente vê que a Terra é redonda. Eles não conseguem entender como a Terra redonda está no ar, porque esquecem ou não estudam que são energias que sustentam a Terra no ar. E uma dessas energias vem de onde? Do trono das 7 encruzilhadas, que é o nosso Sol. Tá? E ela mesma, ao fazer o movimento de translação e o movimento de rotação, ela forma uma energia sustentadora também. Resumindo, são várias energias que a sustentam. E isso foi feito por quem? Quem é que faz? Deus, o Criador primordial. Então vamos lá. Seus horizontes são seriamente limitados por suas falsas crenças. Assim, os horizontes daqueles que creem que o mundo é sólido também são severamente restritos. Dia após dia, lamentam e se afligem pelas desgraças que desabam sobre o mundo, crendo que não existe nenhuma escapatória. E a escapatória é evoluir, né, senhores? Porém,
As pessoas que puderem captar, dar as boas-vindas à verdade da consciência, que atualmente estou apresentando ao mundo, serão como aqueles que perceberam que poderiam viajar sem limites pelos oceanos, em todas as direções, com a condição de que tivessem a vontade de empreender tal viagem. Portanto, seu estado de consciência é o que você deve considerar como mais importante em sua vida, não as suas relações, posses ou posição na vida. Cuide de sua consciência e todas as bênçãos em todos os aspectos de sua vida virão a você. Por meio de sua consciência, você se alimenta de amor, harmonia, alegria, beleza interior. Até em um beco de um bairro pobre. Quer dizer, se você estiver num beco pobre, num barracão pobre, num lugar horrível, que até só tem lixo de lado, mas você, com a tua consciência expandida, evoluída, que você pode sentir amor, harmonia no teu interior, compaixão, etc, etc, etc. Se você vive numa pobreza desgraçada, uma pobreza terrível, e você fica com raiva de quem tem mais do que você não evolui. Mas se você tem essa pobreza terrível e você não reclama, você tenta viver, apenas isso. Você não odeia ninguém. Você olha para as pessoas assim naturalmente. Um dia até as forças espirituais te ajudam. Ou, se você tiver que passar isso durante todo o teu falecimento, é porque você é um devedor e tem que passar disso. E alguns até escolhem para a experiência passar isso, tá? Ó, então vou repetir aqui, ó. Portanto, seu estado de consciência é o que você deve considerar como mais importante em sua vida, não as suas relações, posses em posição da vida. Cuide de sua consciência e todas as bênçãos em todos os aspectos de sua vida virão a você. Por meio de sua consciência, você se alimenta de amor, harmonia, alegria, beleza interior, até em um beco de um bairro pobre. Com tal consciência, você será removido das ruas do bairro pobre para um ambiente mais compatível com seu estado interior. É assim que se sai de circunstâncias desagradáveis. A pessoa é ajudada, né? Com base em tudo o que foi dito, você deveria agora ser capaz de ver que somente você cria a qualidade de seu mundo interno, esteja em uma prisão ou no comando de um navio, e pode melhorar seu ambiente, irradiando sobre ele a força da vida que anima o seu pensamento. Então, vamos lá o exemplo que ele fala numa prisão. Está lá, o bandido está preso. Sabe o que ele está pensando? Está bolando os próximos crimes quando ele sair da prisão, enquanto o outro está indo até assistir lá aqueles negócios que os evangelhos vão lá, levar até a Bíblia, vão cantar hinos, vão doutrinar os presos, e alguns começam a se interessar
e até vão, às vezes, para as religiões. E eles depois dizem, não, eu não quero mais cometer crimes. Eu quero sair dessa, eu não quero mais ser bandido. E conseguem sair dessa. É claro que, em algumas circunstâncias, vão encontrar muita dificuldade porque as pessoas não confiam, né, de quem matou, quem roubou. Não, as pessoas não confiam mesmo. Mas ele não vai ficar com raiva por causa disso. Vai procurar de outra maneira, outro trabalho, vai a outra pessoa que confie nele, entende? Não é para ficar com raiva daquela pessoa que não confia, porque aquela pessoa está com medo. Ela não confia, ela tem medo. Eu já falei quando eu tinha minha banquinha lá para vender as coisinhas, já falei com um bandido. E eu desconfiei quando ele começou a conversar comigo, botou coco do lado para vender, eu olhei para ele, não sei a minha intuição, né? Eu disse para mim mesmo, esse cara, eu não sei não, esse cara foi bandido, ou é bandido, né? Vamos dizer assim. Ele conversando naturalmente comigo, aí conversa hoje, conversa amanhã, e aí acabou confessando que ele até tinha já matado uma pessoa. E que hoje ele agradecia a mulher que ele tem, que ela o ajudou a sair dessa vida. E ele hoje vendia coco numa banca, na rua. Viu? Mas não sei lá por quê, a pessoa parece que fica marcada, né, no corpo, no rosto, não sei, porque eu olhei e eu disse, olha. Também de uma outra vez, num outro bairro, aí estava, então veio um cara pedir. Tinha saído da Ilha Grande e veio pedir dinheiro para todo mundo. Eu não sei se alguém deu, mas eu não dei não. Eu também não estava vendendo nada e não tive medo não. Ele era bandido. Não tive medo. E uma vez no ônibus, também naquela época, os bandidos e os assaltantes também, eles não eram tão violentos. Porque uma vez no ônibus, entraram, parece que eram 5, 4 ou 5, era assim, o sistema era 5. Um ficava na frente, porque a entrada antigamente dos ônibus era na frente, a saída era atrás. Um se deslocava, entrava todo mundo, mas um já ficava ali na frente parado. Um ia para trás do ônibus, e os outros se espalhavam e iam, né? Quando eu vi aquilo, eu digo, epa, o ônibus vai ser assaltado. Eu me levantei, fui lá para frente e ainda fiz assim no ombro do bandido, dos assaltantes. Dá licença! E saltei do ônibus. De uma outra vez, também o cara disse que não era bandido, mas estava arrecadando dinheiro de todo mundo. Diz que não era. Eu levantei para saltar porque o ônibus parou num sinal. Ele botou a mão no meu ombro e disse, senta aí, Branca. Tá, senta aí, Branca. Aí ele virou, deu as costas para ir arrecadando, né? Não levou nada de mim, porque que ele ainda ia voltar para passar para tirar o meu, né? Saltei do ônibus. Aí dizem, é muito corajoso, muito corajoso. E teve também um assalto com arma lá também no ônibus, o cara lá, eu só dizia assim, meu Deus, a arma dele está na minha direção. E o outro arrecadando lá o dinheirinho, relógio, sei o quê. Bom, sabe o que eu fiz? Tudo bem, porque eu era mais calma, agora eu sou um pouquinho... Bom, agora eu não posso fazer nada por causa do meu problema de andar, né? Eu não posso nem correr, nem me movimentar, assim, né? Como anteriormente, mas eu coloquei a mão na minha cintura, assim, como se tivesse, assim, ó. Assim, fiquei com a mão assim. O cara que estava arrecadando, quando parou, era banco de 2 lugares. Ele olhava para minha mão, olhava para mim, olhava para minha mão, olhava para mim. Não pediu nada, passou adiante. Aí o pessoal começou, quem reparou, não levou nada dela, não levou nada dela, não sei o que,
cara pensou que eu estava armada, mas a arma do bandido, do outro bandido estava na minha direção, disse, seja o que Deus quiser, eu vou fazer isso e pronto. E não tinha, naquela época não tinha celular, não tinha nada disso, né? Tinha celular, não tinha nada disso. Agora não dava mais para fazer isso, não. Não dava mais para fazer isso, só se jogar o cara com uma rasteira no chão, e pegar logo o braço dele, mas geralmente tem outro, né? Tem outro lá com arma aí. Agora as motos são 2, se o cara reage e consegue segurar o bandido, tirar a arma, o outro da moto pega né? E atira, quer dizer, hoje é muito difícil, né? Hoje não dá para reagir, não. Hoje a gente tem que deixar levar mesmo e pronto. Infelizmente, é isso. Vocês reparem como cada vez mais o teor de violência está muito maior, porque eles não estão aguentando as novas energias que estão colocando aqui na Terra, que os da luz estão recebendo. E incomoda, eles sentem perdidos, eles não aguentam essa luz, eles se sentem nervosos, né? Parece que tem alguma coisa incomodando eles, e aumenta a agressividade, a crueldade deles. Bom, retornando então. E mais uma vez, sua consciência é a sua realidade. Não o seu marido ou esposa, filhos, lar, jardim, posses, títulos, lugar de trabalho ou amigos, pois seja qual for o lugar que a pessoa e suas posses ocupar em sua consciência, bom ou mal, esse lugar é apenas a sua percepção pessoal sobre eles. A realidade dessas pessoas não é verdadeiramente conhecida por ninguém. Ninguém tem acesso à bondade inata, oculta em um caráter aparentemente negativo. E também ninguém pode suspeitar dos impulsos e desejos ocultos de um ser humano aparentemente bom. Sua vida externa se apoia apenas em sua consciência. Ela não cria ou determina, nem pode fazê-lo, suas respostas conscientes. Você é o criador de suas respostas. Seu tipo de criação depende inteiramente de suas mais profundas percepções e crenças a propósito da existência. Além do mais, você pode, a qualquer momento, escolher desmantelar gradualmente o seu antigo mundo interior com a finalidade de criar um reino interior mais harmonioso, de amor crescente, vitalidade e alegria, ainda que os seus objetos exteriores, pessoas ou posses, continuem sendo os mesmos. O poder espiritual do tecido de sua consciência irradiará para o exterior e será absorvido pelas pessoas, plantas, tijolos, cimento, por tudo que o cerca nas imediações. Ocorrerão mudanças e melhorias claras em tudo o que está no seu ambiente. Este é seu destino nesta vida, ou em vidas futuras. Chegar a esta plena e completa realização. Quando isto acontecer, você colocará o pé no caminho da maestria de si mesmo e então gradualmente avançará para tornar-se o verdadeiro mestre de seu mundo de consciência humana, interpenetrado e assistido pela consciência divina. O que ele quer dizer é o seguinte: quando você consegue sair dessa negatividade, quem comandará você é a consciência divina. Eu, Cristo, recomendo a você esta carta.
eu o pus na plena posse de alguns dos fatos importantes da criação, que permitirão que você transcenda o ego, o guardião de sua individualidade, e volte à universalidade do ser, da qual você realmente veio. Você tem em suas mãos os meios pelos quais pode entrar no amor, alegria, realização pessoal incondicionais. Lembre-se de que eu disse a você que anseio pelo progresso do viajante espiritual. Enquanto avança pelo caminho que tracei para você, haverá momentos de confirmação de que estou de fato com você em sua jornada. Você o verá. Conserve sua fé nisso. Em todo momento eu o sustentarei no amor divino, pois sou o amor divino em ação. Acredite nisso e encontre descanso em minha consciência que o envolve. Senhores, a carta número 6 terminou. Próximo vídeo das cartas de Cristo será o início da carta número 7. E assim eu termino por aqui, desejando paz, luz a todos, harmonia, e procurem praticar, o amor incondicional. Tchau, tchau. Tchau, tchau.